Então, para encerrar o livro sobre trabalho e conhecimento, vamos num artigo do Miguel Arroyo, chamado Direito do Trabalhador à Educação. Acho que é um artigo que fecha muito bem o livro, já vamos entender por quê. Ele vai começar colocando que a educação burguesa que a gente vive hoje, ela tem um binômio historicamente constituído. O primeiro é que a burguesia permite a instrução da classe trabalhadora, né? Isso é uma dimensão civilizatória, por assim dizer, da educação, um recuo civilizatório da burguesia para os trabalhadores, mas ao mesmo tempo ela também vai controlar a formação desses trabalhadores, né? E seria uma dimensão de dominação da burguesia em relação à classe trabalhadora. É dentro desse binômio, das contradições desse binômio, que se dá a luta pela educação, que na prática é a luta de classes, né? Mais um aspecto da luta de classe. Então, é importante a gente sempre lembrar que quando há avanços na educação, e sempre ela tem essa dimensão civilizatória necessariamente, a burguesia inventa outras formas de dominação além de negar à classe trabalhadora o direito à instrução. Segura essa ideia aí que a gente já vai voltar para ela. Então, o Arroyo tem uma crença muito forte de que o direito do trabalhador à educação não se esgota na escola. Isso é uma coisa que ele vai repetir bastante ao longo do artigo, de que a gente precisa de outros espaços educativos além da escola, né? E que não podemos restringir a educação ao direito à escolarização. Então, até porque ela é um aparelho ideológico do Estado, né? A gente já viu em outros artigos desse livro, e a expansão da escolarização tem essa dimensão civilizatória da burguesia, mas ela vem acompanhada com a dimensão dominadora de reprimir a educação, ao mesmo tempo que a gente tem mais escolas, né? Então, para o educador crítico, é fundamental compreender por onde que passa o educativo, né, na história, nas lutas da história, né, principalmente onde a burguesia entende que está o educativo. Então, ele vai introduzir a tese de que a revolução no saber, de que tem muitos conflitos pela educação, né, configurados também historicamente, de negação e afirmação do saber da classe trabalhadora, da questão da identidade cultural da classe trabalhadora, que é uma identidade muito negada, da questão de uma educação conformada juntamente a uma formação de classe. Tudo isso é muito central para a luta pelo direito da educação. Essas são questões muito importantes, principalmente porque elas vão além da ideia da escolarização. Na luta, e também, né, enquanto materialista histórico, é importante sempre lembrar que na luta pela sociedade alternativa se constroem práticas e concepções alternativas, né? A gente constitui a praxis social da classe trabalhadora lutando, e a burguesia sabe disso, e esse processo de luta é sempre acompanhado de uma reação burguesa e estatal, né, do Estado burguês, de avacalhar esse processo de organização da classe trabalhadora. Então, sempre essas reações são no sentido de retirar do povo o direito de pensar, o direito à cultura, o direito a tempo, e reduzir a educação há alguns anos na escola, né? Acho que, embora esse artigo tenha sido feito muito antes da atual reforma do ensino médio, essa parte expressa muito bem o que a gente está vivendo agora. Então, ele conclui essa sessão dizendo que a construção da história é a mesma construção da concepção do saber, né? A construção da história da educação. E é uma concepção que a gente tem que disputar. E vai prosseguir dizendo que a configuração moderna do campo educativo exclui os trabalhadores desse campo, né? A gente tem hoje uma separação entre instrução e educação, e essa separação é o que estrutura o educativo hoje, e ela passa principalmente por uma negação da legitimidade do saber popular, né? E essa negação, ela assume um movimento, né? Não vou dizer um movimento social, porque ele é burguês, né? Mas acho que uma ilustração interessante dessa ideia é o Todos pela Educação, que tem no Brasil hoje, que é um bando de empresário filho da puta que, enfim, organizou o seu movimento, organizou a sua maneira de intervenção para dentro da educação, né? Que é uma maneira também de negação do saber popular, da cultura popular. E é importante a gente compreender que o educativo real, assim, principalmente o educativo virado para a classe trabalhadora, ele se dá na luta de classe, né? Não necessariamente dentro da escola. E que para nós, educadores, é necessário ampliar a nossa compreensão dessa construção, da construção histórica do campo educativo, né?
principalmente como que a gente chega nesse universo conceitual reduzido à escola, como que a gente aceita a não legitimação da educação popular e como que a gente também aceita que a burguesia tenha tantos espaços de formação e pensamento a mais, né? Acho que no Brasil a gente mais ou menos começou a enxergar a classe trabalhadora entrando em espaços que eram exclusivos da burguesia, tipo a Universidade Federal em especial, né, que dirá pós-graduação e tal, e houve uma reação de acordo com isso. Então fica a questão diante desses desafios, como educar, né? Sendo que a educação sendo que esse educar hoje tem uma raiz histórica burguesa, num novo modo de produzir do indivíduo que sempre muda e vai ser convocado pelo capitalismo. E a gente tem um educativo hoje organizado em carreiras, em tempos, períodos definidos da vida. Tipo, não, tal e tal idade tu conclui o ensino médio, tal e tal idade tu faz faculdade, depois tu faz mestrado, doutorado e é isso. Então, tipo, se tu é mais velho tu não pode, se tu é mais jovem tu não pode. Tem tempos definidos, né? Porque E dessa maneira, com esses tempos definidos, esses cursos, essa carreira, esses tempos, essa educação ela não passa pelo trabalho, né? Ela é vista como uma coisa separada do trabalho e, mais importante, ela não passa pelo trabalhador. Então, na seção seguinte, trabalho, cultura e educação divorciados, ele vai expressar alguns traços que configuram historicamente o legítimo educativo, pegando lá nos gregos. Ele vai fazer parecido com o segundo artigo do livro, em que os gregos começam a construir essa ideia de que trabalho e cultura são coisas antagônicas, né? Tem os que estudam, os que aprendem, os que pensam e filosofam, tem os que trabalham, os escravos, nos remete ao conceito lá sobre o tripalho. E depois a gente vai chegar na Idade Média, uma educação principalmente monástica, né? Pelo menos no Ocidente, que é nos mosteiros, nos monges, ligada à igreja que acontece a educação, e ela tem um propósito de autorreprodução de uma classe improdutiva, né? Quem estudava eram os padres, eram os monges para se tornar padres e monges. Uma classe improdutiva, que não trabalhava. E nisso a gente vai conformando a ideia do estudo como uma coisa contrária ao trabalho e à produção, né? A ter o espírito e a cabeça como coisas diferentes das mãos, né? Então, o espaço para trabalho manual é visto pelo Ocidente unicamente como um espaço libertador de espírito, mas no sentido de que a autoflagelação, o castigo é libertador do espírito, a disciplina é libertadora do espírito. E não é libertadora para o cara que é de fato trabalhador manual, né? Então ele tem só como objetivo domesticar o corpo, reprimir o corpo, né? E daí o educativo vai ter muito essa concepção desse binômio repressão-libertação, né? Para alguns ele é uma libertação e para outros ele é uma repressão. De novo, é um conceito que a gente super consegue relacionar com o binômio do trabalho material, imaterial, do trabalho manual, intelectual, enfim, da separação corpo-mente. Sempre tem esse binômio estruturante, embora ele assuma diferentes dimensões, essa contradição, esse binômio está sempre estruturando a educação contemporânea. Então, essa institucionalização do processo educativo, que a gente viu dos gregos, dos monges, começa na antiguidade, principalmente com esse objetivo de destruir e negar o processo de produção no lugar onde realmente ele se dá, né? Então, com isso a gente vai conformando essa ideia de o que não vier do espaço da escola, que é o lugar legítimo, é o lugar separado do espaço de trabalho e produção, ele é ilegítimo, né? Que é uma visão super hegemônica hoje. Então, a burguesia tenta depois, quando a gente começa a se dar conta dessas coisas, um reencontro, criando a educação para o trabalho, né, onde eles buscam mudar de concepção, isso tipo na ascensão da burguesia, né, gente? Tipo, na ascensão da burguesia muda um pouco essa concepção do trabalho e eles buscam alargar e o autor vai botar um questionamento, né? Se esse espaço de reencontro que a burguesia propõe poderia se alargar ao ponto de fato poder abarcar a classe trabalhadora, né? Será que essa educação, uma nova concepção de trabalho deles, realmente poderia ser colocada para os trabalhadores? Eles têm muito, nesse processo de reconcepção do trabalho pela burguesia, tem um objetivo de redefinir não só a concepção do trabalho, mas também do saber da sua reprodução, né? No sentido em que sentido de saber só existe se ele tem utilidade, né?
Então, disso vem muito essa ideia da escola do trabalho, o trabalho sendo um centro educativo, não mais separado da produção, principalmente porque hoje a gente precisa ter novos hábitos, né, com o trabalho burguês, né, com a sociedade capitalista baseada na hegemonia burguesa. São novos hábitos, um novo homem necessário. De novo, repetimos esse conceito do novo homem necessário. E esse novo homem precisa ser preparado para esse novo trabalho. Para isso que vai servir a escola. Uma escola que é menos instrução e mais educação para o trabalho. Ela é uma fábrica de homens prontos para esse sistema. E principalmente um lugar para eles experimentarem essas relações sociais do trabalho, né? A gente já vem aprendendo na escola, já vem aprendido na escola, aquelas relações que a gente vai ter que manter no nosso ambiente de trabalho, de militarização e tudo mais. E aos poucos, a escola vai perdendo, né, o sentido estratégico, pelo menos para a burguesia, principalmente no momento em que essas formas de dominação estão muito bem colocadas em outras instituições, né, depois de começar na escola. Então, toda a educação para ela se dá no trabalho educativo, no trabalho mesmo, né? Não vai trabalhar, tudo isso que a gente já viu agora. Então, tu vai ver um pouquinho de teoria, nada a ver com o trabalho real, a gente vai te dar um trabalho mega alienado que a gente vai aprender a ser mais alienado ainda para cumprir melhor esse trabalho. E essa estratégia burguesa de permitir instrução e reprimir a educação do trabalhador parte principalmente do sentido, né, dessa ideia da burguesia de que a dominação não está na escola, embora ela seja um aparelho ideológico. Né? Ela é uma pré-condição básica de sobrevivência hoje, né, para os trabalhadores. Da mesma maneira como comida, como transporte. Então, a luta pela escola hoje, na prática, é uma luta pela subsistência. Né? É uma luta pelo reino da necessidade, não pelo reino da liberdade. Né? Isso é uma crítica que o autor vai fazer. Eu não sei se eu concordo muito, mas é o que ele está colocando. E, inclusive, ele vai dizer que a repressão burguesa aumenta quando o povo invade o educativo cotidiano, quando a gente se propõe a organizar o trabalho de maneiras diferentes, né? E essa repressão vai ser menor no espaço da pedagogia escolar, porque o locus do educativo é onde se constrói a contra-hegemonia. Então, quando a gente entra nesse locus, é quando a burguesia tem que reprimir, né? Então, a impressão que me dá, posso estar errado, é que para esse autor a escola não tem nada de revolucionário, né? Que uma pedagogia libertadora necessariamente está fora da escola e excluindo a escola, inclusive, provavelmente. Então, na conclusão, ele fala da educação como um processo negativo e preventivo, onde ele vai criticar a pedagogia escolarizada que não disputa o trabalhador no espaço educativo da burguesia, né? Já construiu muito bem essa ideia, que tem a escola como espaço de isolamento da criança do educativo, da condição social, e que, portanto, tem essa função, né, negativa e preventiva de negar a condição social real e de prevenir a inserção social da criança no que é real, que é o trabalho, né, nas relações do trabalho. E isso se estrutura muito com base na crença de um homem puro, antes da sociedade, que corrompe, vamos atrasar o máximo possível a entrada da criança na sociedade, deixar ela na escola, porque lá ela é pura, porque lá ela é inocente, não sei o quê. Então, ali é impossível encontrar os reais processos sociais ali na escola, né? Porque não tem um espaço para educar o trabalhador dentro da escola. Essa é a conclusão do artigo. Acho que eu não concordo muito, mas, bom, principalmente essa ideia, né, da dominação do trabalho, do sentido estratégico da escola em relação ao trabalho, para a burguesia em relação à classe trabalhadora, é muito bom. E ele conclui muito bem o livro.